E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula que eu preparei, nós vamos trabalhar com o governo de Arthur da Costa e Silva. Esse cidadão foi, no governo anterior, integrante da pasta da guerra. Agora ele tem um governo seu, que vai de 67 até 69. Antes de mais nada, esta aula foi preparada com base nos livros da Patrícia Braich, Eduardo Bueno, Cláudio Vicentino, Gilberto Cotrim e Luiz Koshima, tá? Muito bem. Pessoal, há uma breve explanação, introdução, ambientação da nossa aula. O Costa Silva, ele fazia parte da linha dura do Exército. Dentro do Exército existe uma vertente que são os linha dura, tá? Eu não sei agora, não me vem à mente, mas tem um outro termo para aqueles que são contrários aos linha dura. Eu não lembro agora de cabeça, eu tenho que dar uma pesquisada, tá? Que é termo de prova também, só que eu não lembro, eu tenho que pesquisar, tá? Mas o que interessa aqui é que o Costa e Silva fazia parte da linha dura do Exército. E claro que ele era um defensor exímio do nacionalismo. Tanto que você pode perceber aí as imagens que eu coloquei justamente para você associar, para lembrar na hora da prova. Opa, linha dura. Opa, bandeira do Brasil. Então, nacionalismo. Que eu acho que a imagem ajuda muito, trabalha com a semiótica da gente, tá? Bom, outra coisa importante, outro aspecto a ser ressaltado é a questão da demissão de funcionários civis. Assim que ele assume a gestão, ele demite literalmente todos os funcionários civis, excetuando-se Delfim Neto e Hélio Beltrão. Porque o Delfim Neto, Antônio Delfim Neto, vai continuar no Ministério da Fazenda e o Hélio Beltrão, por sua vez, vai continuar no Ministério do Planejamento. Lembre-se que aqui não é mais o Roberto Campos que vai estar no Ministério do Planejamento, é o Hélio Beltrão. E a figura do Delfim Neto é uma figura muito carimbada dentro das provas de vestibular. É claro que você não tem que ter o domínio de economias, coisa errada e tal, mas ter esse argumento, esse nome numa prova, isso eu acho que ajuda muito no seu texto, enriquece muito o seu texto, tá? Delfim Neto tem um grande nome, né? Ele é um grande nome, tá? Bom, e aí tem a figura dele, né? Um senhor rechonchudo, ao mesmo tempo intelectual. Não sei se dá pra fazer muito julgamento aqui, mas demonstra ser uma pessoa assim, né? Sei lá. Aqui, Delfim Neto. É uma pessoa entrosada, será? Não sei. Aqui eu coloquei alguns links de Delfim Neto. É claro que você não vai ser um especialista na vida de Delfim Neto, mas eu acho que sempre é bom, assim, né? Se você tiver um tempo livre, dá uma olhada aí nesses links que eu coloquei, tá? Muito bem. Aqui é o Hélio Beltrão. Quem era Hélio Beltrão? Não, isso aqui não vai cair na sua prova de vestibular, mas eu só estou colocando para dar um pano de fundo na aula, certo? Dar um requinte a mais. Ele ocupava o Ministério do Planejamento. O que importa é isso aqui, que esses dois ministros, tanto o Delfim Neto de um lado, quanto o Hélio Beltrão por outro lado, eles iniciaram um projeto econômico que visava retomar o crescimento, sem contudo aumentar a inflação. Esse era o grande objetivo, retomar o crescimento sem contudo aumentar a inflação. É o que todo mundo quer, né? Que haja crescimento sem aumentar a inflação. E aí a gente tem a imagem, né, da inflação. Aí aqui também um panorama histórico para vocês darem uma olhada, tá? A fonte do Banco Central. Muito bem. Agora a gente vai falar da situação socioeconômica. Pessoal, a insatisfação dos trabalhadores foi um dos problemas enfrentados por Costa e Silva. Quando a gente fala em Costa e Silva, a gente tem que lembrar, nós devemos nos lembrar, sobretudo, da parte social. Essa questão social, essa insatisfação, essa palavra resume assim, sobremaneira, o governo de Costa e Silva. Essa insatisfação dos trabalhadores.
Por quê? Tá, então tudo tem uma justificativa. Então a minha tese é: o governo de Costa e Silva fica notadamente marcado, notoriamente reconhecido por conta dessa questão social, que no caso é a insatisfação dos trabalhadores. Mas a pergunta é: por quê? Por qual motivo? Por conta, em virtude dessa política deflacionária implementada no governo anterior. Essa política deflacionária do governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, de 64 até 67, ocasionou, gente, a diminuição dos salários. Então, houve essa diminuição dos salários. E, por conseguinte, nós vamos acabar tendo uma redução no poder de compra das empresas de capital brasileiro. Então, uma coisa puxa a outra, tá? Muito bem. E aí, diante dessa situação, diante dessa problemática, algumas medidas econômicas vão ser tomadas. A primeira delas, que eu coloquei aqui no slide, foi o aumento da linha de crédito bancário para o setor privado. Então, a questão da linha de crédito bancário. Não se esqueçam disso. Outra coisa, controle de preços por meio da criação do Conselho Interministerial de Preços. Você não precisa saber que teve o Conselho Interministerial de Preços durante o governo Costa e Silva. Isso aqui, gente, não é para você saber. Isso aqui não vai aqui nas provas de vestibular. Eu coloquei porque estava no livro da Patrícia Braich. Então, eu coloquei para você ter um panorama histórico aí. Então, vai ter o controle de preços por meio da criação do Conselho Interministerial de Preços. Outra coisa, para garantir a sua política de combate à inflação, o governo fixou oficialmente os valores dos salários do setor público e do setor privado também, tá? Então, o governo fixa esses valores. Muito bem. Inicialmente, a nova política econômica trouxe resultados positivos, uma vez que o PIB alcançou um índice de crescimento entre 10% e 11,2%. Isso é verídico, tá, pessoal? E aí, é o que nós, a partir daí, começa aquilo que nós convencionamos chamar de milagre econômico brasileiro. Greves operárias, né? Tá, teve as greves operárias e tal. E aí, os estudantes, eles protestavam nas ruas exigindo retorno da democracia plena, criação de mais vagas nas universidades públicas e melhoria da qualidade de ensino. Havia também o repúdio ao acordo MEC-USAID. O que foi esse acordo MEC-USAID que eu tirei do livro da Patrícia Braich? Foi a tentativa de introduzir o pagamento de mensalidades nas universidades públicas. Isso aqui é inconcebível. Tá, e para piorar, nós tivemos o assassinato de Edson Luiz, no dia 28 de março de 1968, uma data emblemática, né? Em 28 de março desse ano, de 68, foi um ano terrível, realizou-se uma manifestação no Rio de Janeiro. Então as pessoas elas se manifestaram, se mobilizaram, aquela conversa toda, né? E o protesto era contra a má qualidade, a qualidade era péssima, era pífel e o preço elevado das refeições. Além de ser ruim, era caro. Vê se pode. Que eram servidas no restaurante do Calabouço, o famoso Calabouço, que era destinado a alimentar estudantes sem recursos. E aí a polícia militar chegou atirando e matou quem, gente? Edson Luiz, tá? Aí você pode ver as imagens, né? Coração de luto. Aí tem aí, podia ser seu filho, tá? Bom, e além das greves operárias em Contagem, Minas Gerais, Osasco, São Paulo, essa manifestação contra o preço e a má qualidade do alimento no calabouço que vai desencadear a morte do Edson Luiz, e também as greves dos estudantes lá que reclamavam contra a má qualidade de ensino, as poucas vagas destinadas dentro das universidades públicas e também a tentativa de inserir o pagamento dentro das universidades públicas. Tudo isso gera uma situação assim calamitosa, digamos dessa forma, né? E aí a gente vai ter as passeatas dos 100 mil, no dia 26 de junho de 68. Artistas, intelectuais, grupo de trabalhadores, parlamentares, jornalistas, professores e religiosos,
tá? E aí nós vamos ter também o pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves. Ocorre durante o governo de Costa e Silva. Esse rapazinho aí que você tá vendo, aparentemente saudável e tal, né? O nome dele era Márcio Moreira Alves. Ele pertencia ao MDB da Guanabara. E ele usou, né, a tribuna do Congresso Nacional para fazer aqueles discursos parlamentares convencionais. Só que, no entanto, o Procurador-Geral da República pintou trechos das falas do deputado. Então, ele foi lá e pintou esses trechos e encaminhou para os quartéis. Resultado, os oficiais indignados alegaram que o deputado havia abusado dos direitos individuais. Abusado, exatamente. Abusado dos direitos individuais e políticos. E como eles diziam, que ele teria praticado um atentado à ordem democrática, tá? Tem um link aqui, só que a foto tá apagando, né? Mas é só se digitar na internet, o pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves, tá? E o mais importante, que sempre cai nas provas de vestibular, toda prova cai quando cobra regime militar, isso aí é inevitável, é o ato institucional número 5, o famoso AI-5, do dia 13 de dezembro de 1968, data inesquecível, né? Bom, esse AI-5, ele delegou ao presidente para fechar o Congresso Nacional. Esses que eu destaquei, fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos e suspender direitos políticos por 10 anos, toda a apostila de História do Brasil, todo livro de História do Brasil traz isso daí, tá, gente? Fechar o Congresso, eles usam até o substantivo, fechamento do Congresso Nacional, cassação de mandatos, suspensão de direitos políticos por 10 anos. Essa cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos por 10 anos já estava estabelecido lá na Constituição de 1967, que dava ao presidente o direito de fazer isso daí. Aqui o AI-5 está reforçando, então, essa questão da cassação de mandatos, a questão da suspensão de direitos políticos por 10 anos e, claro, evidentemente, de poder fechar o Congresso Nacional. Lá na Constituição de 1967, falava que o Congresso ele podia fechar o Congresso também, mas lá ele utilizou o termo recesso do Congresso, dar um recessinho, se é que existe, né, essa palavra, dar um recesso para o Congresso. Tudo bem? Só que não é só fechar o Congresso Nacional. O ato institucional número 5 delegava o presidente também para fechar tanto as assembleias municipais quanto as assembleias estaduais. E, claro, demitir funcionários públicos e decretar estado de sítio. A gente viu também que a Constituição de 1967 já dizia no decreto, né, do presidente decretar estado de sítio, de legislar por decretos, enfim. Tá? E ele podia decretar estado de sítio durante 180 dias. Outra coisa, confiscar bens como punição de corrupção. Só que isso aqui não é interessante para nós, tá? Não é tão importante. E suspender o direito de habeas corpus em caso de crimes contra a segurança nacional. Efetuar o julgamento de crimes políticos por tribunais militares sem recurso para os réus. E aí a gente vai ter o afastamento de Costa e Silva. Em agosto de 69, Costa e Silva foi afastado do cargo por motivos de saúde. E aí, claro, vai vir uma junta, esses três que vocês estão vendo aí na imagem, tá? O primeiro era ministro da Marinha, que era o Augusto Rademacher. O outro era do Exército, Aurélio de Lira Tavares. E o outro era da Aeronáutica, Márcio de Souza e Melo. E essa junta assumiu o governo durante a doença do presidente e permaneceu até a realização de novas eleições, tá? Bom, aí, pessoal, o vice-presidente era um civil, que era o Pedro Aleixo, era esse indivíduo que vocês estão vendo aí, né? Esse indivíduo lindo que vocês estão vendo era o Pedro Aleixo, tá? Ele era, tá, o vice-presidente, mas também foi afastado, entre outras razões, por ter sido o único integrante da equipe de Costa e Silva que se negou a assinar o AI-5. Não quis assinar o AI-5, então ele foi relegado a um plano secundário, né? Ou seja, foi impossibilitado e afastado de assumir aí, tá? Aí nós vamos ter
as atuações das guerrilheiras. Toda vez que fala de guerrilheiras, associar ao governo, né? Assim, na verdade, as guerrilheiras, o intervalo de tempo vai de 1968 até 1974. Só que vai pegar a parte do governo, né, do Costa e Silva. Então, vamos falar aqui. A falta de crédito na ação parlamentar, isso aqui é importante, tanto que eu coloquei com letras maiúsculas. A falta de crédito na ação parlamentar, que se mostrava incapaz de derrubar o avanço da ditadura, levou setores da esquerda brasileira a se lançarem em guerrilhas, né, pessoal? Então, em ações guerrilheiras. E aí, só que durante esse processo, a esquerda ela se divide, como vocês vão perceber no próximo slide. Nós vamos ter o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, e o Partido Comunista do Brasil. Cuidado, um é o Partido Comunista Brasileiro e o outro Partido Comunista do Brasil. Assim, por mais que né, no sentido semântico não exista diferença, mas na questão de nomenclatura existe. Um é brasileiro, o outro é do Brasil. O brasileiro, o Partido Comunista Brasileiro, eles eram pró-soviéticos e eles vão desenvolver uma resistência no interior do MDB e também no interior dos sindicatos. Já o Partido Comunista do Brasil era alinhado com o pensamento do líder chinês Mao Tse-tung. Tá? Então, do Brasil era alinhado com o pensamento do líder chinês Mao Tse-tung, que iniciou uma campanha de guerrilhas rurais com escasso apoio camponês. Por isso que se aproxima com o pensamento desse líder aí, né? Por isso que é uma questão aí da guerrilha ser rural, tá? E as guerrilhas urbanas. Nós vamos ter a ALN, não precisa decorar esses nomes, gente. Eu estou colocando porque o professor tem que citar, né? ALN, Aliança Libertadora Nacional, a VAR Palmares, o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e a Ação Popular. Essa Ação Popular tinha uma orientação católica, tá, gente? Muito bem, olha as imagens, gente, para vocês verem como que foi triste esse período que nós vivenciamos, né? Nós não, porque eu, pelo menos, né, não era nascido ainda. Bom, aí nós vamos ter as organizações de repressão, a OBAN e o DOI-CORT. Aí, ó, pessoal, como vocês podem perceber, para aprimorar a eficiência da repressão, para ficar mais repressivo ainda e poder controlar essa ordem, foram criadas organizações, como a Operação Bandeirante, já ouviram falar da Operação Bandeirante? Que é a OBAN, né? OBAN, Operação Bandeirante, e do ICOD, Destacamentos de Operações de Defesa Interna. E alguns desses órgãos eram financiados pelos próprios empresários, pessoal. Esse aparelho repressivo foi responsável pelo desaparecimento, morte, tortura, aquela conversa toda, de centenas de cidadãos brasileiros. Muito bem. A escolha sucessória de Costa e Silva. Gente, aí como que foi a escolha, né? Para assumir a presidência, o nome do general Albuquerque de Lima era o mais cotado entre a jovem oficialidade do Exército. Então, a jovem oficialidade do Exército queria quem? O general Albuquerque de Lima. Nome bonito, né? Albuquerque. Então, eles queriam Albuquerque de Lima. Porém, a proximidade do candidato com políticos do MDB, com empresários civis, motivou seu afastamento pela cúpula dos militares. Ou seja, vocês percebem que tudo aquilo que representasse, que simbolizasse, denotasse uma ameaça para os militares, eles afastavam. Então, Pedro Aleixo afastaram, né? Depois veio a junta militar, Augusto Rademacher, Aurélio de Lira Tavares, Márcio Souza Mello, né? Veio, e aí que chegou a vez de escolher, uma vez, né, que já deu tempo. E aí, então, o alto comando do Exército preferiu o general Emílio Garrastazu Médici. Então, vem aí, então, o Emílio Garrastazu Médici. Mas antes de falar do Emílio Garrastazu Médici na próxima aula, porque já deram 19 minutos, vamos falar do regime militar versus FUVEST, ver como que é cobrado nessa prova. Pergunta número 1. Os regimes militares impostos no Cone Sul nas décadas de 1960 e 1970 apresentaram algumas características políticas e ideológicas comuns. Discorra sobre elas. Pessoal, as ditaduras militares implantadas no Cone Sul a partir dos golpes de 1964 no Brasil e na Bolívia
contaram com, olha que eu grifei aí para vocês não se esquecerem, apoio dos setores conservadores locais. E, evidentemente, vai ter o apoio desses conservadores, desses setores conservadores, né? Muito bem, aquele conservadorismo clássico, né? Então, setores conservadores. E também do governo norte-americano, na medida em que bloqueavam o avanço dos movimentos populistas. É claro, porque a intenção é bloquear justamente o avanço desses movimentos populistas, de conotação crescentemente esquerdista. É claro que esses movimentos populistas tinham impregnado, né, na sua composição essa conotação crescentemente esquerdista. Bom, ideologicamente, esses regimes militares caracterizaram-se pelo conservadorismo, isso é termo de prova, caiu na FUVEST, tá? A banca esperava que vocês respondessem dessa forma, esse conservadorismo, então, ideologicamente, na questão da ideologia, esse regime militar ficou fortemente caracterizado justamente por conta desse conservadorismo e pelo ferrenho anticomunismo. Tá? Então não se esqueça desse binômio, conservadorismo e anticomunismo. Politicamente, limitaram o poder da classe política, então, né, eliminaram também a participação da sociedade civil, né, o próprio ato institucional número 5, o AI-5, é prova viva disso, né, dessa eliminação da socioparticipativa da população civil, né? Impuseram uma legislação de exceção, é um termo diferente que eu nunca tinha visto, né? Legislação de exceção, e controlaram totalmente os meios de comunicação, que é uma característica que todo mundo, acho que na hora da prova vai lembrar disso, né? Isso eu acho que não tenho dúvidas que as pessoas não tenho dúvida que elas não iriam. Eu não tenho dúvida que. Eu sei que todo mundo ia acertar, né? Isso que eu quis dizer, tá? Então, controlaram totalmente os meios de comunicação e reprimiram brutalmente as manifestações contrárias ao regime. Tá? Mas na questão ideológica, lembra do binômio conservadorismo, anticomunismo, e na parte política, lembra da eliminação da participação da sociedade, né? A legislação de exceção e principalmente o controle dos meios de comunicação. E não só controlar, mas com essa repressão brutal, né? Das manifestações que fossem contrárias ao regime, notadamente na Argentina e no Chile. Tá? Aqui não está falando especificamente do Brasil, mas está falando das estruturas militares implantadas no Cone Sul a partir de 64, né? Babá. Bom, pergunta 2. O ato institucional número 2, baixado em outubro de 65, pessoal, isso aqui não é o governo, o AI-2 não é o governo do Costa e Silva. Por quê? Porque isso aqui é governo de quem, gente? É governo do Humberto de Alencar Castelo Branco. E essa pergunta deveria estar no outro vídeo, no vídeo de Humberto de Alencar Castelo Branco, que governa de 64 a 67. Ou seja, 65 está entre 64 e 67, que corresponde justamente ao governo de Castelo Branco. O Costa e Silva vai de 67 a 69, ou seja, ao período posterior ao ato institucional número 2. Mas eu coloquei aqui, mas não vão associar o AI-2 ao governo de Costa e Silva. Ok? Tudo bem? Então tá, o AI-2, baixado em outubro de 65, mais especificamente no dia 27 de outubro de 65, tá? Extinguiu os partidos políticos. Então, essa é a principal marca, né? A supressão do pluripartidarismo e o estabelecimento do bipartidarismo, com a Arena e MDB. Mas é claro que acabou com a Constituição de 46, deixou o país nas mãos da justiça militar e as eleições para presidente passariam a ser indiretas, entre outras coisas, mas a principal marca do AI-2 é justamente a supressão do pluripartidarismo e o estabelecimento do bipartidarismo com a Arena e MDB. Tá, mas continuando, então existentes, abrindo caminho para a instituição do bipartidarismo. Aponte as características básicas do bipartidarismo e suas principais consequências. Pessoal, o primeiro governo militar instaurado, como estava dizendo, né, após o golpe de 64, foi o do Marechal Castelo Branco, que procurou consolidar o regime através de atos institucionais.
O AI-2, que extinguiu o pluripartidarismo, criou condições para aglutinar, a Arena, que era governista, ligada ao governo, e também ligada à UDN, da União Democrática Nacional, né? A UDN, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era oposicionista. Sempre um é governista, outro é oposicionista, tá? Embora fosse mantido... consequências. Embora fosse mantida uma aparência democrática, o governo pôde reforçar seu poder através de um maior controle político sobre as oposições. Então a consequência era isso. Era essa primazia, esse primor de poder controlar politicamente as oposições, se é que eu posso dizer dessa forma. Então tá. Pessoal, longe é um lugar que não existe. Próximas aulas, governo Médici, Geisel, Figueiredo e Nova República. Eu espero que seja... Não, os presidentes vão ser nessa ordem, mas a Nova República não vai ser depois do Figueiredo, tá? Eu tô meio destoando aqui, mas vamos lá. Muito obrigado, gente.